Querido irmão, querida irmã, nesse domingo 3 de março celebramos o terceiro domingo do tempo da Quaresma. Reconheçamos hoje as nossas faltas para assim sermos regenerados pela misericórdia de Deus. No Evangelho desse domingo, escrito por São João, acompanhamos Cristo expulsando os vendilhões do templo. Assim como naquele local, Jesus retirou todo o mal que o corrompia. Da mesma forma, devemos nós expulsar o mal que se aposta dos nossos corações. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, e assim como Cristo, Deus espera que sejamos enfáticos em afastar toda ação que o maligno tem sobre nós. Se você também busca um coração em maior harmonia com o de Deus, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso pároco, Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar guiando o irmão perdido ao encontro do Pai. Deus abençoe muito você e sua família. E um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome, mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava de testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, o episódio que o Evangelho de hoje conta para a gente, possivelmente foi mais uma gota que fez transbordar o cálice da rejeição e da incompreensão dos mestres, dos doutores, dos sacerdotes contra Jesus. Por isso a gente ouve esse trechinho durante o tempo da Quaresma, que vai levando a gente até a Páscoa do Senhor, até a sua morte e ressurreição. A impressão que a gente tem é que o que Jesus fez no templo em Jerusalém, expulsando os vendilhões, foi um motivo a mais, um ingrediente a mais nesse ambiente de desprezo e de rejeição que levou Jesus até a morte.
Mas o trechinho que a gente ouve hoje, ele ainda ensina muitas coisas valiosas para a gente, e é preciso que a gente toque nesses pontos. O Evangelho diz que, chegando à festa da Páscoa, que era a principal festa entre os judeus, quando milhares de judeus vinham de todo o mundo até a cidade de Jerusalém, para entrar no santuário, no templo, onde Deus mostrava a sua presença, Jesus fez a mesma coisa, e foi da Galileia até a Judeia, até Jerusalém, para visitar o templo. Quando alguém visita um templo, um santuário, o que qualquer pessoa que faz isso deseja é encontrar Deus. Os judeus acreditavam de todo o coração que naquele templo em Jerusalém, que eles consideravam o centro de todo o mundo, ali Deus via o seu povo, Deus ouvia as orações do seu povo, ali Deus habitava a sua glória de um jeito todo especial. As pessoas faziam longas viagens para ir ao templo, visitá-lo e de algum modo passar pela presença de Deus. Há salmos que usam praticamente essa expressão: nós passamos diante dos olhos do Senhor. Era isso que as pessoas buscavam. Só que dessa vez, quando Jesus chegou no templo, Jesus percebeu que era muito difícil encontrar Deus naquele lugar, porque a gente encontrava tantas outras coisas. Se você lembra do iniciozinho do Evangelho, São João diz assim: chegando ao templo, Jesus encontrou vendedores de bois, ovelhas, pombas, cambistas que trocavam dinheiro. A gente encontrava de tudo no templo, mas era difícil encontrar Deus, porque essas coisas aos pouquinhos foram entrando no templo e foram tomando conta do espaço. Não imagine que o templo de Jerusalém era como é uma igreja. Numa igreja todo mundo entra e fica no mesmo lugar. O templo de Jerusalém, ele era feito de pátios, praças, e em cada um desses pátios, em cada uma dessas praças, ficava um grupo de pessoas. No pátio mais interno, junto ao altar, ficavam os sacerdotes. Um pouquinho atrás, num outro pátio, os homens israelitas. Num outro pátio atrás, as mulheres israelitas, e eu não tenho nada a ver com isso, era como era, né? E mais atrás, num outro pátio, os gentios, ou seja, pessoas do mundo inteiro que não faziam parte do povo de Israel, mas acreditavam no único Deus do céu e da terra, e iam àquele templo para encontrar a sua presença. Pois foi nesse pátio que os mercadores começaram a entrar com as suas coisas. Lembre, as pessoas vinham de longe para visitar o templo, e naquela época, no templo, se oferecia sacrifícios de vidas animais. Bom, os animais tinham que ser perfeitos. Ninguém trazia um animal de outro país, sob o risco de que o animal se machucasse, ele já não podia ser sacrificado, porque ao contrário da gente, os judeus sacrificavam o melhor. O bichinho não podia ter um defeito, não podia ter um machucado. As pessoas então deixavam para comprar os animais em Jerusalém. Depois vinha gente do mundo inteiro. Chegando em Jerusalém, as pessoas queriam fazer ofertas no templo, cada um trazendo a moeda do seu lugar. Então as pessoas precisavam trocar as suas moedas pelo dinheiro que era usado em Jerusalém, que elas davam como oferta no templo. O trabalho dos cambistas, o trabalho dos vendedores de bichinhos era necessário,
Mas sabe como é que acontece, né? Eles começaram vendendo as coisas do lado de fora, e aos pouquinhos, eles foram entrando, e entraram no santuário, no pátio, onde os gentios iam para buscar o Senhor. Irmãos, esse pedaço da história já fala um pouquinho para a gente, sabe? Porque sem perceber, sem notar, a gente vai deixando as coisas irem tomando um espaço na vida da gente, e elas vão entrando, e elas vão tomando conta de espaços que às vezes não eram para ser ocupados por preocupações, ou por coisas, ou por pessoas, senão pelo Senhor. A pergunta que o Evangelho deixa para a gente logo no comecinho é: será que na minha vida eu também não tenho deixado as coisas irem entrando, e quando eu vou ver, sem perceber, outras coisas já tomaram o lugar de Deus, outras coisas viraram prioridade para mim, outras coisas importam mais. Quando Jesus percebeu aquilo, que aquela gente queria orar a Deus e não conseguia, por causa do tumulto de gente comprando e vendendo, Jesus começou a colocar as coisas no lugar. Quando Jesus chega, normalmente, ele põe as coisas no lugar. Coisas no lugar significa equilíbrio, coisas no lugar significa organização. Sabe, quando Jesus entra na vida da gente, ele também põe as coisas no lugar. Algumas coisas que estavam demais, ele mostra que a gente precisa equilibrar. Algumas coisas que tinham tomado muito espaço, ou quem sabe outras que estavam faltando, ele começa a arrumar. E lá em Jerusalém, Jesus começou a empurrar para fora aqueles cambistas e vendedores de animais. Jesus começou a empurrá-los para um limite. Essa história de limite dizem que é importante, né? Hoje em dia se fala muito que as crianças pedem e precisam de limites, e às vezes os pais se sentem condoídos em dar limite, como se isso fosse algo ruim, quando na verdade, para que uma pessoa se construa, ela tem que ter limite. Mas isso não é só para crianças, né? Jesus foi colocando as coisas dentro do limite, empurrando para fora do templo. Jesus então diz: vocês estão transformando a casa do Pai numa bagunça, num lugar de trocas. As pessoas vêm aqui para encontrar Deus. Vamos colocar as coisas nos seus lugares. Então, é claro, alguém se aproxima de Jesus e pergunta: com que direito você está fazendo isso? Qual é a autoridade que você tem para fazer isso? Para arrumar o templo? E Jesus diz uma frase que quem o ouviu não entendeu. Os apóstolos que estavam com ele não entenderam. Mas São João diz que depois da ressurreição, os seus discípulos começaram a entender. Jesus disse assim: destruí este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Tanto o pessoal não entendeu que brigou com Jesus. Demorou 46 anos para fazer esse templo aqui, como é que você vai reconstruir ele em 3 dias? Você está biruta? São João diz: Jesus estava falando do templo do seu corpo. Irmãos, aí já entra uma coisa importante para a gente. Você sabe que o templo de Jerusalém foi destruído. No ano 70 da nossa era, o templo foi destruído pelos dominadores romanos. Hoje sobrou praticamente um muro grande, mas não há mais santuário, não há mais, está tudo no chão. É como se Jesus estivesse dizendo para a gente: olha, eu vou providenciar para vocês
um templo mais bonito, um templo onde vocês vão poder encontrar Deus, e esse templo sou eu, é o meu corpo que vai ser dilacerado na cruz, mas que no terceiro dia eu vou erguer na ressurreição. Desde a morte e a ressurreição de Jesus, o templo, o lugar onde a gente encontra Deus, o lugar onde a gente se refugia para estar com Deus, é o coração de Jesus. A gente não precisa mais ir longe, a gente não precisa mais ir a Jerusalém ou a outro lugar, imaginando que é lá que Deus espera a gente. Deus espera você em qualquer lugar onde você corra para Ele, em qualquer hora em que você precise da presença dEle. O templo onde você encontra Deus hoje é o coração de Jesus Cristo, e esse templo está aberto 24 horas por dia, nunca fecha as portas, você sempre pode se achegar, basta que você chame por Ele, basta que você se coloque diante dEle com humildade, com fome, com sede, e esse templo que é Jesus vai se abrir para você, e orando em nome de Jesus, e se unindo a Jesus com o seu coração, você vai experimentar a presença de Deus, você vai se encontrar com Deus. O nosso templo agora é Jesus Cristo, e Ele está onde é necessário. Jesus chega onde Ele é preciso, onde Ele é desejado, onde Ele é buscado. Em qualquer lugar você pode encontrá-lo. Os sacerdotes, os doutores da lei não gostaram da atitude de Jesus. Jesus fez a coisa certa, mas a impressão que eles tiveram é que Jesus mandava de um jeito que eles não estavam acostumados a ver ninguém mandar. E eles começaram a rejeitar Jesus nos seus corações e começaram a tramar contra a sua vida. Na Bíblia, no Novo Testamento, a palavra templo é usada para falar de uma outra coisa. Além de um templo feito de pedras, além do templo que é Jesus, no Novo Testamento, a Sagrada Escritura diz que nós, eu e você, somos o templo, a habitação de Deus nessa terra. São Paulo, nas suas cartas, repete isso. Acaso vocês não sabem que são o templo onde habita o Espírito Santo de Deus? Irmãos, os homens constroem templos para estar juntos e estar junto com o Senhor. Deus construiu um templo em que nós podemos estar a sós com Ele. Nós precisamos das duas coisas. Um cristão que não está junto com os seus irmãos, também não está completamente junto do Senhor. A gente precisa desse templo de pedra, para que a gente se encontre juntos com o nosso Pai. Nós somos a família de Deus, e aqui a gente tem um encontro de família, mas Deus também edificou para Ele um templo, onde nós nos encontramos com Ele a sós. Vocês são o templo onde habita o Espírito Santo de Deus, e nesse templo, quando você entra nele, você pode se encontrar com o Senhor, como um filho, às vezes precisa se encontrar a sós com o seu pai. Nós precisamos estar juntos como família, nós precisamos ter comunhão íntima com Deus, nós precisamos de um templo que seja a casa onde essa família se encontra, nós precisamos de um templo onde a gente esteja a sós com o Senhor,
e Ele nos veja e nos ensine intimamente. Mas temos um problema, porque esse templo, que sou eu e você, às vezes nele também é difícil encontrar a Deus. Quando Jesus chegou no templo de Jerusalém, era difícil encontrar Deus, porque você encontrava um monte de coisa no caminho, vendedores, cambistas e sabe-se lá mais o que. Esse templo é um lugar onde a gente deveria entrar e gostar de entrar, por encontrar aqui a presença de Deus que traz paz. O problema é que às vezes a gente não gosta de entrar, porque quando a gente entra aqui, a gente encontra tantas outras coisas. A gente encontra sentimentos ruins, a gente encontra pensamentos desbaratados, a gente encontra confusão, a gente encontra brigas. Acontece aqui nesse templo algo parecido com o que acontecia em Jerusalém. Sem prestar muita atenção, a gente vai deixando entrar aqui um monte de coisas que tinham que permanecer do lado de fora. A confusão que está fora, sem perceber, a gente deixa entrar. A gente exagera nas nossas conversas, a gente exagera na nossa curiosidade, a gente exagera na nossa preocupação, e quando a gente vai ver, toda a confusão que estava fora foi entrando no templo. A gente se permite ver de tudo, ouvir de tudo, estar em tudo, e sem perceber, tudo vai entrando aqui e vai ocupando os espaços que deviam ser de Deus com um monte de outras coisas. Quando a gente para um pouquinho e podia entrar nesse templo e encontrar Deus, a gente evita, porque a gente encontra um monte de outras coisas. Eu conheço pessoas que têm uma dificuldade imensa de ficar quietinhas, em silêncio, porque logo o tumulto aqui dentro começa a falar alto. Parece que tem uma caixa de som aqui dentro falando um monte de coisas, e aí essas pessoas preferem tá sempre no celular, tá sempre com alguma coisa alta no som, ou então às vezes preferem até estar gritando umas com as outras dentro de casa. Até isso serve. Você sabe que tem gente que, se não brigar, morre, né? Então às vezes até briga funciona, contanto que eu não fique sozinho no meu templo. Vocês sabem que de vez em quando a gente tem que fazer retiros de silêncio, né? Padres têm obrigação, as outras pessoas normais também deveriam tentar fazer de vez em quando. É um sofrimento. Você vai para um lugar pregar retiro, gente, o retiro é de silêncio, vamos aproveitar o silêncio. Você passa 5 dias pedindo silêncio, e o silêncio não vem, porque as pessoas passam umas pelas outras, às vezes não tem nada para falar, mas inventam. Retiro de silêncio, por que tu vai falar para a colega que o cabelo dela está bonito? Não tem nada. Tem uma casa de retiros lá em Mendes, que tem uma propriedade bonita, tem uns morros, e eu tenho uma pessoa conhecida lá em São Paulo, de vez em quando vai fazer retiro lá, falou: padre, quando eu chego, se no primeiro dia eu subo um morro que tem lá, que não, eu consigo virar para o outro lado, não para o lado da casa do retiro, eu berro, aí eu fico tranquilo. Eu falei: poxa, que beleza, né? Que bom que você fica tranquila, mas é como se ela estivesse botando para fora a barulheira que está lá dentro. Irmãos queridos, o que a gente está deixando invadir esse templo, onde Deus poderia preencher tudo com tanta paz? O que a gente está trazendo para dentro, que não vale a pena? Quem sabe hoje, Jesus podia fazer aqui, o que Ele fez lá em Jerusalém, e colocar para fora, e colocar um pouco de limite, na confusão que às vezes está dentro da gente. O que hoje eu talvez tenha trazido para a minha vida, trazido para dentro de mim,
que não me deixa encontrar Deus justo onde Ele veio habitar para ter intimidade e comunhão comigo? Será que é preocupação exagerada? Será que é crítica exagerada? Será que são sentimentos que eu estou alimentando dentro de mim? Eu converso demais com esses sentimentos de mágoa, de rancor, sei lá, de ciúme. Será que eu estou colocando prioridades aqui que estão tomando o lugar de Deus? Sabe, daqui a pouco não tem tempo para Ele, não tenho nem energia para conversar com Deus, porque eu estou consumido pelas coisas que estão me agitando. Quem sabe hoje a gente não podia empurrar um pouquinho para fora e colocar limites naquilo que estava roubando o lugar de Deus na vida da gente. Não deixe que esse santuário, esse templo que Deus construiu para Ele, vire uma praça de comércio, vire um lugar de confusão. Você pode estar no meio de grande confusão, mas você tem que ter um lugar para o qual voltar e estar com Deus. E esse lugar você carrega com você, está dentro. Mas o segredo é cuidar dele. O livro de Provérbios diz que de todas as coisas que nessa vida você deve tomar conta, a mais importante delas é o seu coração. Tome conta dele. Descubra o que está se passando dentro dele. Descubra o que está sendo alimentado nele. Será que vale a pena? Ponha para dentro coisas que ajudam você a se manter em conexão com Deus. E coloque limite nas coisas que consomem o seu coração, na agitação, na preocupação. Ponha ordem nesse negócio aqui, porque é aqui que a gente tem o maior potencial da gente, para encontrando Deus, encontrar direção para a nossa vida. Essa semana, terceira semana da quaresma, leva um trabalho de casa, ajeita, coloca em ordem o santuário que você tem dentro. Não seja uma pessoa desatenta que, quando eu fui ver, meu coração já estava apegado nesse negócio, eu já estava acostumado com aquele outro negócio. Vigie o seu coração, tome conta dele, e permita que esteja nele, que cresça nele, aquilo que vale a pena. Essa semana, dê nome para os bois aqui dentro. Se você sentir que está muito em conflito, que está com sentimentos disparatados, tenta descobrir qual é o nome dessas coisas, até para poder empurrá-las para fora de novo. Às vezes a gente tem que saber dar nome para os bois aqui dentro, viu? Para poder lidar com eles. Eu estou com uma coisa aqui. Que coisa é? É tristeza? É raiva? É ansiedade? Porque aí você vai poder dizer: Senhor, eu estou carregando uma raiva tão grande aqui. Senhor, me ajuda a transformar isso em outra coisa. Porque se ficar só raiva, não vai me adiantar nada. Isso vai me consumir. Me ajuda a transformar isso em algo bom. Me ajuda a pensar que talvez eu possa dar outros passos na minha vida que vão me tirar desse lugar de raiva que eu estou curtindo aqui dentro. Fala com Deus, dá um jeito aí com Ele. Mas às vezes a gente precisa, em primeiro lugar, dar nome para os bois. Essa semana, cuide do seu santuário, guarde o seu coração. Quando aqui dentro as coisas estão no lugar, a gente pode passar por uma grande prova, mas a gente consegue ir adiante. Quando aqui dentro as coisas não vão bem, do lado de fora, as pessoas podem até dizer: mas o que está havendo? Você está num momento bom da sua vida. Mas aqui não está legal. Então tudo fica remexido. Essa semana, convide Jesus para vir arrumar o templo. Jesus, você foi lá em Jerusalém e botou ordem lá no negócio, né? Esse templo aqui virou uma praça. Tem de tudo aqui dentro, Senhor. Eu vou tentar dormir e eu quase que consigo ouvir na minha cabeça: olha a água, olha o mate, né? Virou uma confusão aqui dentro. Jesus, vem arrumar aqui, ajeite isso aqui. Jesus precisou fazer chicotes
para empurrar para fora. Não pense que arrumar o coração faz cócegas. Às vezes você tem que cortar com coisas que você se acostumou a trazer para cá. E posso te contar uma coisa? A gente acostuma até com o que não presta. Eu estava lendo um dia desses um livro que eu já li há muitos anos, voltei a ler, um livro que fala sobre essas coisas que vocês gostam, o capeta. Vocês gostam dessas coisas? Adoram ver um negócio que tem capeta, né? Eu vou naquela live porque vão rezar contra o capeta, né? Se for para rezar para Deus, não, mas o capeta, né? Então eu estava lendo um livro que fala porque o capeta existe e alguém tem que saber algumas coisas. E o nome do livro é muito interessante. O nome do livro é Porcos na Sala. Porque o cara começa com uma história mais ou menos assim. Você já ouviu falar do elefante na sala, né, cara? Mas ele fala dos porcos na sala. Uma família que cuidava de porcos na sala da casa deles. E eles se acostumaram. Os porcos eram mais alguns moradores da casa. Mas quem chegava perto da casa sentia de longe que tinha alguma coisa de errado, né? Mas a família que cuidava dos porcos em casa estava acostumada. Irmãos, a gente acostuma até com o que não presta. A gente encontra um pouquinho de satisfação até no que não presta. Há pessoas que encontram satisfação em odiar, detestar, brigar, sei lá mais o que. Pede a Jesus, se for preciso, Senhor, me ajuda a romper com algumas coisas aqui dentro. Me ajuda a colocar limite. Colocar limite não é fácil. Se você tenta colocar limite nos seus filhos ou nos seus netos, você sabe que não é mole, né? Eles esperneiam e você tem que fazer cara de paisagem, né? Não vai me desestabilizar, né? Não vai, essa criança não vai me estabilizar. Por dentro você está com vontade de virar ela do avesso, mas não vai me destabilizar, porque pois tem que ser assim. Colocar limites é difícil. Colocar-se limites também é difícil, mas a gente precisa fazer isso. Que maravilha ter Jesus para nos ajudar nesse negócio. Essa semana pede a ajuda dele. Senhor, como foi lá em Jerusalém, agora faz aqui. Se precisar para colocar em ordem, amarra um chicote aí, me dá umas no quengo para ver se eu aprendo, mas eu preciso que aqui volte a ser um lugar onde eu possa encontrar o Senhor e ter paz. Eu preciso. Por isso eu confio no que o Senhor faz. Eu sei que vai valer a pena. No fim, o Senhor vai ter purificado o meu coração. Que essa semana, como Jesus purificou o templo, Ele possa purificar esse templo que é você, que Deus construiu para ter um lugar de intimidade, um lugar de pai e filho, onde você se sentisse à vontade, reencontrasse paz, pudesse se refugiar nas horas difíceis e pudesse aprender com Ele o que Ele quer ensinar para você. Que o seu santuário, que o seu templo esteja novamente livre para que Deus possa enchê-lo e você possa fazer do seu coração um lugar santo de encontro com o Senhor.